A situação da seleção brasileira feminina, né, não é tão ruim assim, até porque o grupo do Brasil está bem equilibrado. Lembrando que o primeiro jogo do Brasil foi 1-0 contra o Brasil contra a Nigéria, então garantiu aí os 3 pontos. Mas esse segundo jogo foi um jogo que deu uma preocupada, né, no torcedor brasileiro, por causa que a seleção brasileira acabou perdendo do Japão no finalzinho. Estava 1-0 para o Brasil. Essa vitória do Brasil seria muito importante, né, para garantir 6 pontos e a classificação já e a moral elevada, e acabou tomando a virada da seleção japonesa nos minutos finais do jogo. Então foi algo muito triste pelo resultado e também pela conduta, né, pela postura da seleção brasileira. Então muito complicado a situação na seleção brasileira. Vai pegar a Espanha amanhã, meio-dia, jogo muito puxado. A seleção espanhola, apesar de tudo, é uma seleção muito forte, né? Tem 6 pontos, ganhou do Japão no primeiro jogo, ganhou da Nigéria de 1-0, né? Jogo bem apertado no segundo jogo. Então a seleção espanhola praticamente está classificada já. Tem 6 pontos, o Brasil tem 3 e o Japão tem 3, a Nigéria tem 0. Então o que é a seleção aí, na verdade, né? A Nigéria até também tem chance de classificação, porque a Nigéria pode se classificar aí, eu não sei se pode se classificar em segundo ou pelo menos em terceiro lugar, com uma das melhores terceiras colocadas. Mas o que a gente vai falar nesse vídeo aqui é a situação da seleção brasileira, né? Que é muito difícil, e eu tenho assistido muitas Olimpíadas, né, mais no caso da TV, mas também às vezes coloco na Globo para poder ver como é que tá a situação, ver como é que tá a transmissão da Globo, né? Tanto a Globo quanto a Casa TV tem feito trabalhos muito bons, né? Isso aí a gente não pode negar, mas em especial a Casa TV por causa da cobertura ainda com mais amplitude pela gratuidade, para você poder assistir de graça no YouTube a hora que você quer. A Globo tem a cobertura aberta, bacana, né? 0800 para todo mundo, mas não tem a mesma cobertura do que a Casa TV. A Casa TV tem uma cobertura muito maior, porque passa até mais tarde, passa mais esportes, passa jogos de seleções de outras nacionalidades. Então a Globo só está enfatizando o esporte brasileiro mesmo, então não tem tempo também, né? A Globo é só um canal, então fica difícil. É por isso que o Cazé leva essa vantagem. Já o Sport TV tem essa cobertura maior, porém tem que pagar. Então a cobertura do Cazé TV, na minha opinião, está mais completa do que a cobertura da Globo. Mas vamos voltar ao assunto do futebol. O futebol feminino hoje, eu falei um pouquinho da Globo porque o tema é exatamente esse, né? O quanto que a Globo, né? Eu entendo que a Globo ela quer, digamos, aliviar um pouco a tristeza do atleta. Por exemplo, o atleta que fica em quarto lugar e não ganha medalha, vai lá, parabeniza, mas assim, a gente tem que ser bem sincero. As Olimpíadas é uma competição, tá? Então, quando o competidor, quando o atleta ele ganha, tem que ser parabenizado. Quando ele perde, ele até pode ser parabenizado, mas assim, uma parabenização muito discreta. Porque o cara perdeu, o cara não ganhou o jogo, não ganhou a partida e não ganhou medalha. Então você não pode pegar e gourmetizar e passar a mão como se o cara fosse o vencedor, o vitorioso. Ele perdeu. Quando você perde, você tem que, pelo menos assim, você tem que assumir que perdeu e acabou, e não ficar tentando arrumar, digamos, desculpa para poder, né, aliviar a dor da pessoa. Então essa derrota do Brasil aí contra o Japão, né, é visível, né? Eu percebi pela transmissão da Casa TV e também pela transmissão da Globo a diferença do tratamento dessa derrota entre o Brasil contra o Japão. Uma derrota assim muito inesperada, uma derrota que faltou mesmo capricho e detalhes da seleção brasileira, né? Prova ali naquele jogo, na minha opinião, que o Brasil não tem condições de ser campeão, de ganhar medalha, essa é a verdade, né? Lembrando que o grupo, esse torneio olímpico feminino tem Estados Unidos, tem a Alemanha, tem o Japão, tem a Espanha, tem o Canadá, tem a Austrália. Então hoje eu acredito que o Brasil não tenha condições nem de passar das quartas de final. Essa é a grande realidade. Então a situação do Brasil para mim é muito difícil, o Brasil ganhar a medalha olímpica, né? O masculino nem foi, então já mostra essa fragilidade do futebol brasileiro. E o futebol feminino tá aí no campeonato, né? Fez um jogo bacana contra a Nigéria, também muito apertado, ganhou de 1-0 no sufoco. E aí contra o Japão já, e além do mais, o Brasil perdeu, o Japão perdeu um pênalti contra o Brasil, então poderia ter sido 3-1. Né? O Japão poderia ter ganhado de uma maneira muito mais
confortável do Brasil, mas acabou perdendo um pênalti também ridículo, né? A japonesa bateu o pênalti que nem a cara dela e acabou dando a oportunidade do Brasil fazer 1-0 e estava garantindo um resultado muito importante. Aí a seleção japonesa conseguiu achar uma bola aí, um pênalti, depois um golaço de cobertura conseguiu a classificação. E os comentaristas da Globo, assim, é uma passação de pano danada para o esporte olímpico em geral, principalmente futebol, gente. Mas é muita passação de pano para essa seleção brasileira feminina de futebol. O futebol feminino é muito paparicado, e é esse que é o grande problema, né? Porque a gente tá paparicando uma seleção assim que, vamos ser bem sinceros, não ganhou absolutamente nada, né? A gente sabe da importância do futebol feminino, a gente sabe que o futebol feminino hoje está crescendo pra caramba, hoje ele tem uma importância, né? Hoje ele é muito maior do que há anos atrás, hoje a preocupação e até o investimento do futebol feminino hoje é muito maior. Então já está começando a não ter mais desculpa para essa situação do futebol feminino não conquistar ainda nada, porque hoje nós temos aí como é que se fala, um incentivo legal e mesmo assim o futebol feminino não está conseguindo ganhar título. Então e aí? Vai colocar desculpa em que depois? Não vai continuar não ganhando nada e aí vai botar a culpa em quem? É igual o futebol masculino. O futebol masculino ganha dinheiro pra caramba, os jogadores são milionários, tem tudo que eles querem e aí. Qual é a desculpa? É o campo? É a torcida que está gritando contra? Vinícius Júnior é um exemplo vivo, né? Reclama, não ganha nada pela seleção e ainda é mala, é arrogante, e ainda coloca talvez a culpa num gramado, num campo, o campo da Copa América era menor que o normal, aí bota a desculpa aí esfarrapada em qualquer coisa. É o que vai acontecer com a seleção feminina de futebol. Bem provável, sendo eliminada aí precocemente, vai botar a culpa em quê? Vai botar a culpa o quê? Falta de incentivo? Igual a Marta adora falar sobre isso. Não incentiva, o Brasil feminino não tem incentivo, o pessoal não valoriza o futebol de mulher, vai ficar aquela patifaria de sempre. Então, a passação de pano da Globo no futebol é uma coisa assim escancarada e muito feia, né? Eu acho que a cobertura tá muito legal, tá de parabéns, a Globo tá fazendo um trabalho bacana, né? Trabalho muito bom ali na TV aberta, né? Mostrando aí uma grande quantidade de horas do esporte, bem melhor que a cobertura das Olimpíadas do Japão. A Globo tá bem melhor nessas Olimpíadas do que nas Olimpíadas do Japão, mas ainda tem muito que melhorar em relação a isso. Tem que pegar no pé. O Galvão Bueno talvez saiu da Globo por isso, porque eu percebi que o Galvão tava ficando muito impaciente, tava falando coisas talvez que não deveria. Então talvez a Globo deve ter cobrado ele, e com certeza ele foi ficando de saco cheio e acabou saindo, né? Apesar dele estar nas Olimpíadas aí meio fazendo um trabalho paralelo, um freela, né? O famoso freelancer, mas ele já não tá mais na Globo oficialmente, né? Hoje ele não é mais um contratado da Globo. Então ele deve ter perdido a paciência por ele não ter a liberdade de falar o que ele bem entende. Então talvez isso aí já é uma norma, né? Uma cultura da Globo de você não questionar, talvez o futebol feminino, algumas certas pautas aí que você não pode falar nada. E é o que está acontecendo. Então o futebol feminino tem que ser cobrado. Até ouvi um vídeo aí acho que é Igor Jorge, que trabalha na TNT, ele fez um vídeo aí, gente, vocês não vão cobrar a seleção brasileira feminina? Muito bom vídeo dele, que ele colocou aí há algumas horas atrás. E ele falando, né, dessa cobrança que a seleção brasileira feminina tem que ter, porque não está jogando absolutamente nada. Então eu acredito que o povo tem que cobrar, sim, o Brasil feminino, né? Tem que ser cobrado da mesma forma que o masculino, porque está numas Olimpíadas, está jogando mal, não está mostrando nada demais e tem que ser cobrado assim, porque o incentivo aumentou muito. E aí, qual é a desculpa agora? Então a Globo tem que pegar mais no pé da seleção feminina, né? Tem que parar com esse negócio de parabenizar quarto lugar, quinto lugar. Quem ganha é o primeiro, o segundo e o terceiro. Medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro. Caso tenha perdido, igual aconteceu aí no quarto lugar, beleza, né? Parabeniza pelo esforço, dedicação, mas acabou. Não fica passando muito o pano porque perdeu. Vamos ser bem sinceros, a gente não tem que ficar paparicando quem perde. Tem que parabenizar rápido, mas assim, acabou. Sem ficar muito no coitadismo. Então a Globo faz muito isso e é isso que diferencia a cobertura com o Casa TV. Eu acho que o Casa TV hoje está numa vantagem bem, né, tá bem melhor que a Globo por causa disso. Então vamos ver o que acontece aí no decorrer do tempo com a Globo, né, como é que vai ser aí o tratamento da seleção brasileira feminina de futebol. Eu acho muito difícil o Brasil ganhar medalha no futebol feminino, mas, né, tudo pode acontecer. Mas com o que tem apresentado aí, principalmente no jogo contra o Japão, a situação fica muito difícil, porque o Brasil tá jogando muito mal mesmo, né.
jogando muito mal, assim, ao nível dos Estados Unidos e outras seleções. Porque Olimpíadas é nível muito alto. Então não tem como você jogar meia boca. Tem que jogar para valer mesmo, jogo, igual o jogo do handebol, Brasil e Hungria. O Brasil perdeu por 1 ponto, não pode acontecer isso. Jogo de Olimpíadas, você tem que dar o seu gás, o seu máximo. Você pode estar cansado ali, mas tem que jogar o máximo. Porque a Olimpíada é coisa séria. É muito jogo difícil. Aos melhores do mundo, assim, aos mais tops do mundo. Você não pode jogar meia boca. Você tem que dar o melhor de si, porque o negócio não é fácil, entendeu? Então é isso aí, galera. Peço para deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!